Olá, bem-vindos a mais um vídeo do Balanço do Mês, onde vou falar então das minhas leituras do mês de Fevereiro, dos filmes que eu vi para a Cinematona Especial Oscars e da minha TBR para o mês de Março. Bom, e no início do mês de Fevereiro, para o Clube dos Clássicos Vivos do Goodreads, eu li, ou melhor, fiz uma releitura do Crime do Padre Amaro de Eça de Queiroz, aqui nesta edição bem antiga de 1973, e este livro é um livro controverso, deve ter causado imensa polémica quando saiu no século XIX. Ele vai falar então sobre a história do Padre Amaro, que se muda para Leiria em substituição de um pároco que havia morrido ali na localidade, e o Padre Amaro então vai conhecer a Amélia e vai sentir uma atração por ela, e essa atração vai ser correspondida, o que vai ser um problema porque naturalmente que um padre não se pode relacionar com uma mulher, pelo menos nos termos em que o Padre Amaro se queria relacionar com a Amélia. Pelas opiniões que eu li sobre este livro, as opiniões dividiram-se em relação à narrativa. Houve pessoas que acharam cansativo, acharam todas as personagens desprezíveis e chatas e não houve empatia com os personagens. Eu também partilho dessa opinião em relação aos personagens do Crime do Padre Amaro, principalmente em relação ao Padre Amaro na fase do epílogo do livro. Eu realmente achei que ele teve atitudes detestáveis, mas por outro lado eu gostei da narrativa do Eça de Queiroz nas suas descrições do meio rural da época, de Portugal rural e das pessoas que rodeavam ali a igreja, o tom crítico com que ele fala dos representantes da igreja, e isso é um gosto pessoal, há quem goste, há quem não goste tanto. Acredito que a maior parte das pessoas gostem mais dos Maias. Eu também vou fazer a releitura dos Maias ainda este ano e logo vos direi também o que é que achei dos Maias em comparação então com o Crime do Padre Amaro. De qualquer das formas, se quiser ver então o meu artigo sobre este livro, não deixe de visitar o meu blog. Depois li aqui este thriller do talentoso Mr. Ripley. Quando eu mostrei que ia ler este livro, várias pessoas me disseram que adoraram o filme. E em relação ao livro, ele vai contar então a história do Tom Ripley, que é um americano, que no momento do início do livro ele anda fugido da polícia e pensa que está a ser seguido, e quando descobre quem o está a seguir não é a polícia, mas sim o pai de um conhecido seu, o Sr. Greenleaf, que é pai do Richard de Greenleaf, mais conhecido por Dickie. O pai do Dickie propõe ao Tom que vá até Itália tentar convencer o seu filho a voltar para a América. Ele acha que o Tom, por conhecer o Dickie, poderá ter êxito nessa missão. Logo desde o início nós vemos que o Tom Ripley não deve ser uma pessoa muito honesta, porque ele faz-se passar por cobrador de impostos para extorquir dinheiro a pessoas que fogem ao fisco. E o nosso Tom Ripley, então, o protagonista do livro, vai então aproveitar para partir para a Itália para essa missão. O Sr. Greenleaf oferece-lhe bastante dinheiro para ele ir até lá, e a partir daí não vou contar mais. Em relação à história, eu achei que foi um suspense bem construído. O Tom Ripley no início é um personagem por quem até nutrimos alguma simpatia, e o background dele acaba por justificar um pouco a maneira de ser dele, mas com o decorrer do livro e à medida que eu vou conhecendo o protagonista, eu comecei a ganhar uma certa antipatia com ele e uma certa aversão a certos atos que ele faz. Quanto ao filme, o Tom Ripley acaba por ser uma espécie de anti-herói e que gera mais interesse na história. Há a introdução ali de dois personagens no filme que vão alterar ligeiramente a história, principalmente no final do filme, e eu acho que acabei por gostar mais do filme do que do livro por causa desse final, mas mesmo assim recomendo bastante a leitura do livro, e para quem não viu o filme, é bom ler o livro antes de ver o filme. Depois li o livro Vitória de Inglaterra, a Rainha que Amou e Ameaçou Portugal. É um livro que vai retratar então a relação de Inglaterra com Portugal no século XIX e com as duas famílias monárquicas. Este livro foi então lido para o projeto Historiquices, e se não sabe do que é que eu estou a falar, veja no box de descrição do livro
o link para o artigo que fala deste projeto. Este livro, em relação ao livro do mesmo projeto, o Inês, que li em janeiro, não me despertou tanta afinidade como o livro de Inês, mas de qualquer das formas foi um livro que valeu a pena ler, porque contém detalhes históricos que eu não estava tão por dentro, não estava tão atenta a eles, que aconteceram durante o século XIX e em relação a questões interessantes da nossa história, como, por exemplo, a insistência da Inglaterra nessa altura com Portugal em abolir o tráfico de escravos e a luta diplomática, digamos assim, entre os países em relação às suas colónias que tinham no continente africano. E eu fiquei curiosa com a leitura do livro em saber mais sobre a época vitoriana e eu vou, digamos que de certa forma, prolongar a minha pesquisa sobre esta figura feminina histórica, vendo a série de Vitória que está a passar neste momento aqui em Portugal. Eu já espreitei assim um bocadinho do primeiro episódio e parece que vou gostar, por isso ainda vai ser então uma série que eu vou aproveitar para ver em 2017. Neste momento estou mesmo quase a terminar o terceiro livro do Guerra e Paz. Quando sair o vídeo na quinta-feira, hoje é segunda, provavelmente, aliás, espero bem já ter conseguido terminar. Também só me faltam praticamente umas 100 páginas. Já me perguntaram se eu acho o livro cansativo. E é assim, sinceramente, se vocês tentarem ler o livro todo de seguida, vai ser cansativo. A obra, nesta versão que eu tenho, divide-se em 4 livros e mesmo que a sua versão tenha 2 volumes apenas, em cada volume há de estar dividido em 2 livros. E para ter uma ideia, eu comecei a ler o Guerra e Paz em dezembro, o primeiro livro, e tenho lido um livro mais ou menos por mês. E o que me tem ajudado na leitura do livro é, no início, fazer o apontamento então dos personagens principais para não nos perdermos na história. Depois ao fim do primeiro livro, já nos habituámos a esses personagens, já não precisamos estar sempre a consultar esses apontamentos e a leitura vai se tornando mais fluida nesse sentido. O que eu tenho feito também é intercalar a leitura com o visionamento da série da BBC, primeiro estou a ver a mais antiga, a série dos anos 70, o que me está a ajudar na sua leitura, e também tenho acompanhado alguns vídeos de leituras compartilhadas ou resumos de leituras da obra, o que é interessante ver a opinião dessas pessoas em relação ao que vai acontecendo na história e é uma forma de relembrar aquilo que já li. Mais especificamente, eu tenho acompanhado os vídeos da Tatiana Feltrin e de um outro canal cujo nome não me recordo, mas vou deixar aqui em baixo o nome do canal. E este terceiro livro aqui vai abordar a época histórica em que a França invadiu a Rússia em 1812 e está a ser muito interessante. Tolstói consegue integrar bastante bem os acontecimentos históricos com a novela propriamente dita e com o enredo dos personagens fictícios de uma forma absolutamente interessante, e eu acho que este livro está mesmo a valer a pena ler. Não tenha medo por ser um livro grande. Eu vejo tanta gente a ler séries de 4, 5 ou 6 livros do género de fantasia, por isso, se encarar esta obra como uma série, acho que não temos que fazer disso um bicho de 7 cabeças. Em relação à Cinematona Especial Oscars, organizado pela Dora do canal Books and Movies, eu completei as 5 categorias. Eu não vou prolongar-me muito sobre os filmes que eu vi, que eu estou a deixar um artigo sobre cada livro, sobre cada filme que vi para essa Cinematona lá no meu blog. Ainda não estão todos os artigos publicados, mas vou terminar de os publicar durante o mês de março. Eu vi então para a primeira categoria o melhor filme, vi o filme 12 anos de escravidão. Na segunda categoria vi para o filme com o melhor ator o filme Artista, que ganhou este prémio em 2012. E devo dizer para já que este foi o meu favorito. Eu terminei de ver as 5 categorias ontem. Para o filme de melhor atriz vi o The Iron Lady, a Dama de Ferro, que ganhou o Oscar em 2012. Para a categoria de melhor filme estrangeiro vi o filme Orfeu Negro. Eu achei este filme bastante interessante porque ele é baseado num mito que eu conhecia, o mito de Orfeu, e para mim foi mesmo interessante ver esse filme por causa dessa relação com a mitologia. Eu até deixei o mito no artigo do filme lá no blog,
para quem quiser ver o filme, relacionar as duas histórias. Depois, para a quinta categoria, para o melhor argumento original ou adaptado, eu vi o filme com o melhor argumento original, o Gosford Park, que ganhou o Oscar em 2002. E finalmente, a minha TBR de março irá ser, em primeiro lugar, o Evangelho segundo Jesus Cristo, de José Saramago. Esta leitura pretende ser uma leitura compartilhada ou uma leitura conjunta. Eu abri um grupo no Facebook para o caso de eventualmente alguém se querer juntar a esta leitura, aderirem a esse grupo e vamos comentando então por lá a leitura deste livro. Futuramente esse grupo poderá servir então para outras leituras conjuntas de José Saramago e eu vou deixar então o grupo do Facebook aqui na caixa então de descrição do vídeo. Depois lerei então o quarto livro e finalmente irei terminar o Guerra e Paz. Dentro dos 12 livros para 2012 que eu selecionei, irei então ler neste mês O Leopardo, do Giuseppe Lampedusa. Pelo que eu já li, este também é um romance histórico do século XX e acho que vai ser interessante. Eu este ano estou mesmo virada para os romances históricos, pelos vistos. E finalmente, para o projeto Historiquices, que irá no mês de março abordar as Irmãs Brontë. Eu, por acaso, ainda não tinha lido nenhum dos livros das Irmãs Brontë e eu irei começar no mês de março por ler O Monte dos Vendavais, da Emily Brontë, e pretendo, durante 2017, ler um livro das outras duas autoras. Pretendo ler o Jane Eyre e a Inquilina de Pretendo ler a Inquilina de Hidefield Hall, de Anne Brontë. E se o mês for muito produtivo e ainda conseguir ler mais um livro, eu irei ler então A Letra Escarlate para o projeto do Clássico Tube. E eu vou ficando então por aqui hoje. Eu espero que tenham gostado das minhas propostas de leituras. Tenham uma excelente semana, boas leituras e até ao próximo vídeo.